Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, Presbítero Mariano aqui, com mais um vídeo no canal, aqui no YouTube, Presbítero Mariano. Meus irmãos, seja bem-vindo, aqui vocês é muito bem-vindo, tá bom, meus irmãos? Fica comigo até o finalzinho do vídeo, porque esse vídeo aqui tá muito bom, não perda por nada, meus irmãos, porque aqui o tema é como montar uma pregação textual no livro de 2 Crônicas. Aqui, ó, capítulo 20, nós vamos ler o verso 1 ao verso 5. Aqui nós vamos aprender como elaborar uma pregação textual, usando apenas esse texto aqui, tá bom? Vamos ler aqui. Prepare caneta, caderno e aí vamos montar uma pregação aqui, ó, em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 1 ao 5. Vamos lá? Diz assim, ó: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meonitas, eles vieram a peleja contra Josafá. No verso 2 diz assim: então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria. E eis que eles já estão em Azazon, Tamar, que é em Gade. O verso 3 diz assim: então Josafá, ele teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e também apregoou jejum em todo o Judá. O versículo 4 diz assim: Judá, ele se congregou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. O versículo 5 diz assim, meus irmãos, olha: pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, aonde? Na casa do Senhor, diante do pátio novo. E você diga amém aí, dá glória a Deus, meus irmãos. Prepara uma caneta, ou 2 canetas mesmo, ô glória. Prepara um caderno, meus irmãos, vamos lá. Caderno na mão, caneta, que agora nós vamos aprender a montar, ou seja, elaborar uma pregação textual. Nesse versículo aqui, no texto de 2 Crônicas, capítulo 20, o verso 1 ao 5, tá? Uma pregação textual. Vamos lá. O que é que eu faço aqui? Vamos lá. Você acabou de ler esse versículo aqui, meus irmãos. Presta atenção. Você acabou de ler aqui, não foi? 2 Crônicas, capítulo 20, verso 1 ao 5, não foi isso? Aqui você vai pegar um caderno e você vai estudar e vai notando. Quando o primeiro versículo diz assim, ó, depois disto. Quando fala depois disto, veja que tem um pontinho. Não tem um pontinho aqui? Depois disto, ele está dizendo o quê? Aqui o versículo 1, ele está pedindo, quando fala depois disto, ele está pedindo para nós ler o contexto, tá? O contexto. Que é o contexto, Presbítero Mariano, o que vem antes. Vamos lá. Podemos começar a ler o contexto, o capítulo 19, mas é melhor você ler o capítulo 17 de 2 Crônicas. Aí você vai ler o capítulo 17, o capítulo 18 todinho, o 19 e o 20 todinho. Acabou de ler. Aí você vai, pega um caderno e caneta, vai notando aqui, ó. O que é que você vai falar aqui? Lê o contexto todinho, ele está dizendo depois disto. Ele está querendo que nós, depois disto, é para nós ler o contexto para entender primeiro. Você vai querer, tem que saber quem era Josafá. Prepare, aí se tiver um dicionário bom aí, você pega um dicionário, você vai estudar só quem era Josafá. Depois que você entendeu quem era Josafá, toda a história dele, você vai ler também quem era Amon, tá? Amon e também os inimigos, esses inimigos que vieram contra Josafá. Você vai estudar
quem era ele, quem era Amon, quem era Josafá, entendeu? Vai ler quem era esse povo aqui todinho. Você entendendo, aí sim, já anotou, já entendeu. Aí você faz o quê? Tá com o caderno, desse versículo aqui você vai procurar, ó. Veja que do versículo primeiro aqui, eu já vou dar um tema, presta atenção, o tema. Fala assim, ó, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, eles fizeram o quê? Com alguns dos meonitas. Vieram o quê? Vieram a peleja contra Josafá. No verso primeiro, eu dou um tema. O tema é o que fazer diante da peleja. Veja que está dizendo aqui, ó, os filhos de Amon com algum dos meonitas. Eles vieram a peleja contra Josafá. Nesse versículo 1, eu dou um tema. Que tema eu daria aqui? O que fazer diante da peleja. É o tema. Aí, depois do tema, você vai no versículo 3, diz assim, então Josafá, ele teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Aí, nesse versículo 3, você coloca o primeiro tópico. Que tópico eu daria aqui? O tópico seria, vou ler de novo. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. O primeiro tópico colocava aqui. Primeiro tópico. Buscar ao Senhor. O que foi Josafá fez? Ele buscou ao Senhor. Baseado no tema, o que fazer diante a peleja. O que foi que ele fez? Ele buscou ao Senhor. Então, colocava o primeiro tópico, buscar ao Senhor. Está no verso 3. No verso 3 mesmo, diz assim, ó, buscar ao Senhor. E apregoou jejum. Então, o segundo tópico seria apregoar jejum. No verso 3 também. O terceiro tópico vai estar no verso 4, que diz assim, Judá se congregou para pedir o quê? Pedir socorro. Então, no terceiro tópico, você colocava assim, pedir socorro ao Senhor. E o quarto tópico está no versículo 5, diz assim, ó, pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá. Então, o quarto tópico, desculpa, irmão. No quarto tópico seria assim, ó, se pôs de pé. Então, se pôr de pé. Vê o tema, o que fazer diante a peleja. O que é que você vai fazer diante de uma peleja? Se os inimigos vieram contra Josafá, seria contra a igreja que você vai pregar, você vai jogar para o dia de hoje, tá? Aplicar para a igreja. O tema, o que fazer diante da peleja? O que é que você vai fazer diante de uma peleja? Se os inimigos vêm contra você, o que é que você vai fazer, meus irmãos? Que é, primeiro, igual a Josafá, ele buscou ao Senhor, no verso 3. No verso 3 mesmo, no segundo tópico, o que foi que ele fez? O que fazer diante da peleja? O que foi que ele fez? Ele pregoou um jejum, está no verso 3. O que fazer diante da peleja? O tema. No terceiro tópico, o que foi que ele fez? Pediu socorro ao Senhor. Está no verso 4. No tema, baseado no tema, o que fazer diante da peleja? O que foi que ele fez? No quarto tópico, que você vai colocar no esboço. Quarto tópico. É se pôr de pé. Ele se pôs de pé. Então está aqui, ó. Quarto tópico. No verso 3... o tópico, buscar ao Senhor. No verso 3 também, pregoou jejum. No verso 4, pediu socorro ao Senhor. E no verso 5, se pôs de pé. E o tema, o que fazer diante a peleja. Tá bom, meus irmãos? Então aqui, você pega um caderno, uma caneta e monta seu esboço. É uma mensagem textual. Agora, o resto da mensagem, você vai estudando os versículos e vai estudando, buscar uma aqui, ó. Bom, isso aqui é muito bom, ó, tá? Uma concordância bíblica. Se a sua Bíblia de estudo vai ter referência cruzada,
vai te ajudar a você preencher o resto do esboço. Mas o esboço é até aqui. O tema é o que fazer diante da peleja. Primeiro tópico, buscar ao Senhor. Segundo tópico, pregoar jejum. Terceiro tópico, pedir socorro ao Senhor. Quarto tópico, se pôr de pé. Pronto, aqui está a mensagem. Deu para entender, meus irmãos? Deu para entender? Se não deu, vá no comentário e peça para me fazer de novo, que eu vou fazer mais com calma. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, para a glória de Deus.